Era uma vez, o Buda compartilhou uma bela história com seus alunos. Ele disse: imagine um homem que quer atravessar um rio. Ele encontra uma árvore, constrói uma balsa e alcança com segurança o outro lado com seu fruto. Agora, ele tem uma escolha: deixar a balsa no banco ou continuar carregando-a. O que você acha mais razoável, jogar a fruta ou o broto? E com um sorriso caloroso, o Buda assentiu e disse: no meu ensino, conversamos sobre atravessar o rio da vida. É importante lembrar não se apegar muito à sua balsa quando você está fazendo isso. Esta parábola realmente captura o coração do budismo. O Buda nunca pediu fé cega, e ele não estava dizendo que seus ensinamentos foram estabelecidos em pedra. Ele acabou de nos oferecer ferramentas para nos ajudar ao longo do caminho. Mas mesmo essas ferramentas não devem parecer um fardo. Esta parábola nos ensina que quaisquer ensinamentos, isso é apenas uma ferramenta, não o ponto principal. Mas quem foi quem teve essa ideia? Quem compartilhou o budismo com o mundo? Siddhartha Gautama, mais tarde conhecido como Buda, não era um deus ou um profeta. Ele era uma pessoa real, um príncipe que decidiu deixar sua vida real para trás. Há muitos mitos e lendas sobre ele, mas por trás das histórias está a verdadeira história. Siddhartha nasceu ao redor do... No século VI AC, vivia um líder de clã gentil em um pequeno, mas rico, chamado Shaki. Shaki estava localizado onde o Nepal está hoje. A família fazia parte da casta kshatriya, que era um grupo de guerreiros e aristocratas. Desde o momento em que nasceu, as pessoas estavam interessadas no futuro de Siddhartha. De acordo com as lendas, sábios previam que o garoto que ele escolheu a primeira opção era proteger seu filho de qualquer coisa que pudesse fazê-lo querer entrar na religião. O príncipe morava em palácios de luxo, cercados por riqueza e entretenimento para que ele não aprendesse sobre o sofrimento do mundo. Seus servos foram cuidadosamente selecionados e ele não tinha permissão para deixar o palácio. Dizem que ele viveu em 3. Os palácios foram projetados para serem apreciados em diferentes estações: inverno, verão e vivo. Mas você pode esconder a verdade? Tudo mudou quando um dia Siddhartha saiu do palácio. A história diz que ele fez 4 encontros que deveriam ser. Na primeira vez, ele viu um homem velho. Sua pele estava enrugada, seu corpo estava fraco e suas costas estavam dobradas. O que havia de errado com ele? O príncipe perguntou: todas as pessoas envelhecem. O servo respondeu. Na segunda vez que ele viu o homem doente deitado no chão, seu corpo estava tremendo e seus lábios eram azuis. Siddhartha perguntou novamente, preocupado: todos podem ficar doentes? A terceira reunião foi um pouco irritante. Ele viu um homem que havia falecido. As pessoas estavam de luto por ele. Seu corpo estava sendo preparado para a vida após a morte. O príncipe perguntou: sim, a morte é inevitável. Essa foi a resposta? A quarta reunião lhe trouxe uma nova pergunta. Ele viu um monge que parecia pacífico. Não havia medo da velhice. Seu mundo cheio de prazer e luxo era apenas uma ilusão. Esconder a verdade da vida pode parecer um pouco perfeita às vezes, não é? Mas, se olharmos de perto, veremos que geralmente é um grão de verdade. No século VI AC, a Índia experimentou uma bela revolução espiritual. Havia muitos movimentos religiosos, e as pessoas estavam ansiosas para aprender. Os padres brahmanes ensinaram que a salvação é possível apenas através da observância de rituais e sacrifícios complexos. Mas, mesmo assim, havia filósofos e eremitas que buscavam a verdade fora das crenças tradicionais. Siddhartha era um intelectual que estava ansioso para aprender mais. Ele era um jovem que não queria aceitar o mundo como foi descrito por padres e idosos. Ele não saiu apenas um dia, foi um processo gradual. Uma ideia é que o último canudo foi o nascimento de seu filho, Raul. Quando ele descobriu que teve um filho, ele disse: este é um novo apego, um novo nó. O nome Rahu significa cadeia ou grilhão. Talvez Siddhartha tenha percebido que agora ele estava ainda mais profundamente conectado com o. Ele estava pronto para deixar o mundo que conhecia. Uma noite, enquanto sua esposa Yohai estava adormecida no palácio, ele entrou seu cavalo, Conta, e saiu com seu fiel servo, Nna, sem acordá-la. Eles foram para o rio e ele cortou seus cabelos compridos, o símbolo de seu status principesco, e deu as roupas de kshatriya a um mendigo. Agora ele era um asceta errante, e sua busca apenas havia começado. Eu sei que pode ser difícil de acreditar, mas na verdade há evidências de que a história de Sir está enraizada na realidade. Descoberto arqueológico.
S. em Lumbini, o lugar onde ele nasceu, confirmou que ele era uma figura histórica real. Encontramos inscrições antigas que não apenas confirmam a existência desse princípio, mas também nos contam sobre a vida dessa pessoa notável. Nas cidades onde ele vagou, descobrimos Kapilavastu, Bodhaya e Rasagriha, que são edifícios monásticos antigos que remontam à sua época. Ainda mais fascinante é o fato de termos encontrado a primeira menção documental do Buda em um decreto. As palavras do imperador Ashoka, esculpidas em pilares por volta de 250 c, mencionam Buda como um ótimo professor. Isso sugere que Buda viveu vários séculos antes. Mas quem era esse homem? Para onde ele foi depois de deixar o palácio e como ele encontrou o caminho que mudou a vida de milhões? Em seguida, exploraremos sua jornada para a iluminação e os desafios que ele enfrentou. Na Índia, por volta de 500 AC, havia um complexo. Era um mundo onde todos tinham lugar e todos faziam parte do sistema de castas. Os papéis e responsabilidades das pessoas foram decididos no nascimento e praticamente permaneceram os mesmos. Os 4 principais varnas podem mudar, no entanto. Os Brahmans, Kshatriya, Vaishya e Shudra eram uma comunidade com regras sobre o que cada grupo poderia fazer e o que não podia fazer. Os Brahmanes eram as pessoas mais sábias e experientes da comunidade. Os Brahmanes eram uma parte importante da vida. Eles foram os que cuidaram das escrituras sagradas. Essas escrituras eram muito importantes porque determinaram rituais religiosos, normas de moralidade e estrutura do mundo. Os Brahmanes controlavam sacrifícios, conduziam rituais Vediki complexos e eram os principais intermediários entre os deuses. Eles também atuaram como mentores, professores e legisladores, ditando normas religiosas para a sociedade. Acreditava-se que os Brahmanes eram o elo entre os reinos celestiais e terrenos. No entanto, no século VI AC, essa crença mudou-se. As pessoas estavam começando a se perguntar sobre sua influência. Os rituais estavam se tornando mais complexos, a religião estava se tornando mais complicada e as atividades espirituais estavam se tornando mais individualizadas. Kshatriyas eram guerreiros e governantes em Varna. Seu dever era proteger o Estado. Eles tinham um poder considerável para governar a sociedade e as guerras salariais, mas nas esferas espirituais e religiosas, eram inferiores aos brahmanes da classe dependente. Os brahmanas foram os que fizeram os ritos de coroação e confirmaram que seu poder veio do divino. Mas, entre os kshatriyas, algumas pessoas não tinham certeza sobre o poder dos padres. Alguns deles, como Buda, começaram a procurar a verdade além dos ensinamentos tradicionais do Rnava. Eles não eram preguiçosos e estavam indo bem financeiramente, mas não tinham nenhum poder militar ou espiritual. O lugar deles na sociedade era. O sistema varnavédico era uma parte realmente importante da vida para muitas pessoas naquela época. Foi baseado na ideia de que todos tinham um papel a desempenhar. Se você era um kshatriya ou um brahmane, tinha que apoiar outras pessoas, pagar impostos e doar parte de sua renda para cerimônias religiosas. Todos, independentemente de seus antecedentes, faziam parte desse sistema. Se você era camponês, artesão, servo ou trabalhador, todos faziam parte da comunidade. Embora tenham sido considerados impuros ou base, os Sudras eram uma parte importante do sistema. Eles foram os que trabalharam duro para apoiar todos e se dedicaram às suas práticas religiosas. Eles podem não ter sido capazes de estudar os Vedas ou liderar suas próprias práticas religiosas, mas ainda eram uma parte crucial da comunidade. Havia os canais, que mais tarde se tornaram conhecidos como os intocáveis. Eles fizeram o trabalho mais difícil, como limpar o lixo, queimar cadáveres e bronzear. Acreditava-se que qualquer contato com eles profanou um representante dos Varnas mais altos. No século VI AC, a estrutura social da Índia era extremamente rígida. Mas, ao mesmo tempo, o país estava experimentando uma crise espiritual. As antigas crenças baseadas em rituais perderam sua credibilidade para muitas pessoas, que começaram a fazer perguntas. As pessoas estavam começando a se perguntar se a iluminação poderia ser alcançada através do sacrifício, se a salvação da alma dependesse apenas de pertencer a Varna, ou se fosse possível superar o sofrimento sem seguir os caminhos tradicionais. Essas reflexões levaram ao surgimento de novas escolas filosóficas, tendências e práticas espirituais, entre as quais o budismo Siddhartha Gautama cresceu. Ele nasceu em uma família kshatriya, e ele era treina D para tarefas militares e administrativas. Ele não queria lutar ou governar, mas estava curioso sobre as grandes questões. Por que as pessoas sofrem e podemos ajudá-las?
Essa curiosidade o levaria a deixar o palácio e iniciar uma jornada que mudaria a história da Índia e do mundo. Siddhartha Gautama era o rei próximo e ele cresceu em luxo. Ele sabia desde tenra idade que seu destino era governar. Mas ele também teve uma pesquisa interna que mudaria tudo. A jornada de Day para a iluminação não era apenas sobre pensamentos filosóficos. Tornou-se sobre vida e morte. Por que dizemos que Siddhartha não entendeu o sofrimento até os 29 anos? Seu pai fez de tudo para impedir que ele veja doenças, velhice e morte. Mas um dia, enquanto caminhava do lado de fora do palácio, o príncipe viu 4. Foi uma grande surpresa para ele. Ele nunca pensou na possibilidade de as pessoas envelhecerem. Seu mundo estava cheio de pessoas jovens e bonitas, e aqui estava esse homem mais velho, com pele enrugada e suas mãos tremendo. Ele perguntou ao servo: por que esse homem é assim? Pessoas fracas assim não deveriam estar aqui. Música, ele estava deitado no chão, seu corpo tremendo do calor e seu rosto mostrando dor. O que há de errado com ele? O príncipe perguntou. Ele está doente. O servo disse que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Sim, ninguém é imune à doença. A terceira reunião o chocou ainda mais do que os 2 primeiros. Na rua, ele viu pessoas carregando o corpo do falecido. Foi a primeira vez que ele encontrou isso. Este homem está dormindo? Perguntou. Não, ele morreu, respondeu o servo. E a morte espera a todos. Sim, todos morrerão um dia. Mas foi a 4ª reunião que desistiu da vida mundana e viveu na pobreza. No entanto, seu rosto brilhou de paz, e o falecido não sofreu. Quem é esse? Perguntou Siddhartha. Isso é um monge, respondeu o servo. Ele saiu de casa para encontrar a verdade. Essas 4 reuniões. Ele conheceu Siddhartha Nanda e sua família, e foi então que percebeu que sua riqueza, poder e conforto não eram tão permanentes quanto ele pensara. Eles não estavam tão estáveis quanto ele esperava. Mas se o sofrimento faz parte da vida, como podemos encontrar uma maneira de acabar com isso? Ele se perguntou. Não era apenas uma questão de se sentir obrigado à sua família ou ser capaz de viver a vida que ele queria. Era uma questão de vida e morte. Ele sabia que a vida estava esperando por ele. Em busca da verdade, ele foi para o Ele era um dos professores espirituais mais famosos de seu tempo na Índia antiga. Havia muitas tradições religiosas, e quase todas elas ofereceram vários métodos de libertação do sofrimento. Os Brahmanes, sacerdotes da religião védica, ensinaram que a salvação da alma é possível apenas através de rituais de sacrifício e deveres de casta. As céticos foram para o outro lado. Eles acreditavam que a verdade é revelada através da rejeição do mundo material, através dos primeiros ensaios do corpo, fome, privação e isolamento. Niyoga Siddhartha tentou nos 2 sentidos. Ele estudou filosofia e religião com os sábios e encontrou respostas para que se fez algumas perguntas difíceis. Então, ele se tornou um asceta, exausto e meditou até que fosse completamente gasto. Mas, em vez de iluminação, ele experimentou fraqueza e dor. Após 6 anos de busca, ele percebeu que ir longe demais não leva à verdade. Então, ele deixou o caminho do ascetismo grave, pegou comida e recuperou seu Siddhartha estava pronto para tentar algo novo. Ele decidiu dar uma chance à meditação profunda. Então, ele se sentou sob uma enorme árvore bode na cidade de Bodhaya e prometeu a si mesmo que ficaria exatamente onde estava até encontrar a verdade. Mas, como costuma acontecer na vida, sua jornada estava apenas começando. No momento em que Siddhartha estava mais próximo da iluminação, o demônio Mara ficou em seu caminho. Mara tentou mostrar a ele as ilusões, dúvidas e apegos que mantinham as pessoas na miséria. Ela tentou quebrá-lo de várias maneiras. Primeiro, ela enviou um exército de monstros para intimidar Siddhartha. Os demônios jogaram lanças, balançaram espadas demônios e dispararam. Mas quando suas armas se aproximaram dele, elas se transformaram em pétalas de flores. Depois de chegar à terra, Mara decidiu agir de maneira diferente. Ele enviou suas lindas filhas, a personificação da paixão, para seduzi-lo. Eles dançaram na frente dele, suas vozes eram doces e seus movimentos eram graciosos. Mas Siddhartha permaneceu imperturbável. Ele entendeu que o desejo é como uma miragem que desaparece. Assim que Mara poderia, ela usou seu último cartão Trump, duvidava e perguntou a Siddhartha: quem pode confirmar que você encontrou a verdade? Que direito você tem de iluminação agora? Siddhartha baixou a mão e tocou o chão.
Ele cantarolou, reconhecendo sua vitória. Segundo a lenda, a própria Terra é um ciclo eterno de nascimento, velhice, doença e morte. Cada ser está conectado ao infinito através da cadeia de renascimento. Ele percebeu que a causa do sofrimento é um apego, desejos, medos e ilusões que mantém a consciência cativo, mas também vendo o caminho para a libertação. Desistindo, agarrando-se, desenvolvendo consciência, sabedoria e compaixão. A partir desse momento, Sirra se tornou um Buda acordado. Ele não era mais um asceta, príncipe ou discípulo. Ele se tornou alguém que entendeu a natureza do sofrimento e o caminho para a libertação. Ele pensou muito e duro por 7 dias, imaginando se deveria compartilhar seu conhecimento. Afinal, o caminho é difícil e a verdade é sutil. Mas, no final, sua compaixão venceu e ele decidiu transmitir o ensino para o mundo. Assim, começou um novo estágio, pregando o Dharma, um caminho que mudou. A vida de milhões foi mudada para sempre após a iluminação. Buda pensou muito sobre se deveria compartilhar seu conhecimento com os outros. Ele percebeu que a verdade que ele encontrou era complexa e nem todos os entenderiam. Muitas pessoas se encontram envolvidas em uma rede de desejos e apegos, e é isso que causa o sofrimento. Mas Buda era uma pessoa gentil e compassiva. Ele sabia que, mesmo que apenas algumas pessoas pudessem entender seus ensinamentos, isso ainda beneficiaria o mundo. Então, ele decidiu passar seu caminho para aqueles que ouviriam. Primeiro, ele foi ao Deer Park em Sarnath, onde viveu com 5 ascetas. Essas pessoas já foram amigas e praticaram a abnegação juntos. Depois de muitos anos de fome, eles pensaram que ele havia se afastado do caminho da verdadeira busca espiritual, mas agora viam quão calmo e forte ele estava por dentro. Eles sentiram que ele havia ganhado algo importante. Quando Buda se aproximou deles, eles inicialmente queriam ignorá-lo, mas não podiam. Havia algo nele que eles nunca haviam visto antes, clareza e profundidade absoluta, Okyapis. Ele não procurou mais a verdade, ele sabia disso. Eles perguntaram a ele o que havia acontecido, e então Buda deu seu primeiro sermão, conhecido como Abaixando a Roda de Dharma Sutra, na qual ele estabeleceu as 4 verdades nobres. A vida pode ser difícil, e é tão importante encontrar maneiras de evitar o sofrimento. Um dos caminhos mais importantes a seguir é o 8º caminho, e é tão grande que esses 5 discípulos se tornaram os primeiros a segui-lo. Foi assim que nasceu a primeira comunidade budista, Saka. É uma comunidade muito legal, porque não está ligada à estrutura de castas da sociedade. Qualquer um pode se juntar a Saka, não importa qual seja o seu histórico. Sacerdote, Brahmin, mercante, Vaisya e até um Shudra, que, no sentido indiano da palavra, não estava conectado à estrutura da sociedade. Foi considerado uma mudança revolucionária na sociedade porque, na tradição indiana, a possibilidade de libertação espiritual era considerada um privilégio entre as castas superiores. Os ensinamentos do Buda foram espalhados por via oral. Ele não escreveu suas palavras, mas as passou na forma de discursos. Ele usou parábolas, metáforas e alegorias para deixar suas ideias claras para todos nós, mesmo aqueles que não tinham uma educação filosófica. Ele não insistiu em acreditar sem verificação. Pelo contrário, ele disse que suas palavras devem ser testadas. O mestre verifica a pureza do metal. Essa tradição oral foi preservada por séculos até várias centenas de anos após sua morte. Seus seguidores gravaram seus ensinamentos sobre as folhas de palmeira. Seus alunos vagavam por um longo tempo em um só lugar. Eles estavam vivendo uma vida de necessidades mínimas, não conectadas à vida de cela. Mas a comunidade budista cresceu gradualmente, e um templo foi construído onde os monges podiam se dedicar à meditação, ensinamento e discussão dos ensinamentos. O budismo tinha oponentes, no entanto. O ensino de Buda negou a necessidade de os padres realizarem rituais complexos. É importante entender que a libertação espiritual depende do adiamento. Isso causou uma forte reação dos brahmanes, que eram os líderes da religião sacerdotal védica. Os brahmanes tinham muito poder. Eles estavam encarregados do conhecimento sagrado, executando rituais complexos e supervisionando sacrifícios. Eles também controlavam a vida religiosa da sociedade. Se todos pudessem ser salvos sem a ajuda de padres, então os brahmanes. O poder seria ameaçado. Isso causou muita tensão entre os dois grupos. Apesar do apoio de governantes individuais, especialmente o grande imperador Ashoka no século II AC, o budismo na Índia perdeu gradualmente sua influência.
O brahmanismo se transformou em hinduísmo, adaptando algumas ideias budistas e, ao mesmo tempo, preservando o sistema de castas, ritos religiosos e sacerdócio. Os mosteiros eram realmente importantes quando os reis os apoiavam. Mas quando a dinastia mudou e o novo governante era hindu, os monges perderam seu financiamento. No século VI, o budismo estava em declínio e, no século X, praticamente desapareceu na Índia, especialmente depois que os muçulmanos invadiram e destruíram mosteiros e templos. Mas naquela época, o budismo já havia se espalhado por toda a Ásia e enraizado no Sri Lanka. Sri Lanka é um lugar bonito onde uma das escolas mais antigas do budismo Theravada era mantida segura e som. Ele chegou à China, onde se misturava o taoísmo e confucionismo, criando o Shan e depois o Zen japonês. Foi adotado no Tibete, onde assumiu elementos de práticas xamânicas, levando à criação de uma tradição única em Ujjraya. Apesar dos desafios, o budismo persistiu em sua Índia nativa. É tão interessante pensar em como o budismo continuou a existir fora da Índia. É incrível como se tornou uma das religiões mais influentes do mundo. Depois que o budismo desapareceu na Índia, seus ensinamentos ainda se espalharam para outros países e foram transformados por tradições e crenças locais. Na China, o budismo enfrentou dois poderosos sistemas filosóficos, taoísmo e o confucionismo. É tudo sobre o respeito por todos na comunidade, especialmente os anciãos. Trata-se também de seguir as regras da sociedade. O taoísmo tem tudo a ver com viver em harmonia com a natureza e ser fiel a si mesmo. O budismo, que começou na China, pegou elementos desses ensinamentos e os tornou parte de sua prática. Os budistas chineses, por exemplo, começaram a prestar atenção especial à adoração. Isso foi importante que a bela coisa do budismo chinês é que ele se baseia tanto na tradição confucionista quanto no conceito taoísta de vazio, bem como do fluxo natural da vida. Isso levou ao surgimento de muitas escolas de budismo, com Shan sendo especialmente proeminente. Shan é um ensino baseado na experiência direta da verdade, meditação e rejeição da música e rituais. Os mestres de hora costumavam recorrer a declarações paradoxais e perguntas inesperadas incentivam os alunos a explorar seu potencial e ir além do que eles pensavam ser possível. Essa prática maravilhosa mais tarde se espalhou para o Japão, onde ficou conhecido como Zen budismo. Esse budismo teve um enorme impacto nos samurais, a classe militar do país. Sarari viu o ensino ideal para ajudar a lidar com o medo da morte e alcançar a disciplina interna. A prática da meditação permitia a ideia de permanecer focado na batalha e a ideia de repentina iluminação realmente ressoou com a compreensão da importância da rapidez e decisividade em ação. Foi Zen que formou a famosa filosofia de Bushido, o código de honra samurai. Esse código combinou resiliência diante da morte, autodisciplina e respeito pelo dever. Muitos samurais abraçaram o Zen e o budismo. Os monges eram frequentemente os que lhes ensinam não apenas práticas espirituais, mas também a arte da habilidade de espada. Nos mosteiros Zen, havia escolas de esgrima, caligrafia e cerimônia de chá. Cada um deles se transformou em um caminho para a iluminação por meio de concentração total e profunda consciência. No Tibete, o budismo assumiu uma forma diferente que absorveu uma escola única. Na bela e intrincada religião do Vajrayana ou budismo tântrico, o Dalai Lama era o coração e a alma do budismo tibetano. Ao contrário de outros países onde os governantes só apoiavam monges budistas, no Tibete, o chefe dos budistas se tornou o governante supremo. De acordo com os ensinamentos do budismo tibetano, o Dalai Lama não é apenas um líder, mas uma ponte viva entre nosso mundo e o divino. A reencarnação de um Bodhisattva é um belo símbolo de compaixão. Após a morte de cada Dalai Lama, os monges começam uma busca sincera por uma nova reencarnação entre as crianças nascidas logo após sua morte. Eles acreditam que Reno, uma nova reencarnação, deve reconhecer objetos pertencentes ao Dalai Lama anterior e demonstrar sabedoria espiritual especial. O Instituto Dalai Lama existe há séculos, tornando um dos aspectos mais únicos do budismo em Franca. E faz parte da cultura que influencia a arte, a filosofia e a vida cotidiana. O Dalai Lama ensinou milhões de pessoas a abraçar essa ideia, como lindamente ilustrado na antiga parábola budista do elefante. Em uma cidade, vivia um rei gentil que queria ensinar a seus assuntos uma lição importante sobre a natureza da verdade. Ele ordenou que 6 cegos fossem trazidos a ele e colocassem um elefante na frente deles. Cada um dos homens cegos teve que descrever a criatura por toque. Um tocou a presa e exclamou: "O elefante parece uma lança." O outro atacante balançou a cabeça gentilmente e disse: "Não, isso é um grande fã."
A terceira pessoa, dando um passo confiante, disse: vocês dois estão enganados. Esta é uma coluna grossa. A quarta pessoa, gentilmente segurando o porta-malas, disse: não, é uma cobra se contorcendo no ar. A quinta pessoa, gentilmente tocando o lado, disse: esta é uma parede, e a sexta pessoa, segurando o rabo, concluiu: você está todos enganados. Esta é uma corda. Depois disso, eles começaram a ter uma discussão animada, cada um deles se sentindo certo de sua própria perspectiva. O rei os ouviu e riu, dizendo: você está bem, e você está certo sobre algumas coisas, mas há mais na história. Esta parábola é um belo exemplo da visão budista do mundo. A verdade é como um mosaico colorido, com cada pessoa vendo uma peça diferente. Ele compartilhou sua experiência e percepção, bem como o budismo, que se espalhou sob influência das tradições locais, mas ao mesmo tempo mantinha sua essência. Ele explicou que o caminho para a libertação através da consciência da natureza do sofrimento é realmente bonito. As 4 verdades nobres que o Buda proclamou em seu primeiro sermão após a iluminação fornecem a chave para a compreensão. Sofrimento unificador. O Buda era realmente inteligente. Ele disse que o sofrimento pode ser comparado a um diagnóstico e tratamento médico. Primeiro, você precisa entender a doença e depois encontrar sua causa. Então, você precisa entender. A primeira verdade é a verdade sobre o sofrimento. Dukkha Buda disse que a vida está inevitavelmente ligada ao sofrimento. Isso não significa que toda a existência esteja cheia de dor, mas que em cada um há alguns aspectos difíceis da vida, como me sentir insatisfeito, sentir-se instável e passar pela mudança. Todos nós envelhecemos, ficamos doentes e perdemos entes queridos. Até os momentos alegres que temos podem nos sentir temporários e nos deixar vazios. É fácil sentir que tudo o que importa para nós pode desaparecer. É daí que vêm espíritos. Infelizmente, Buda ensinou que a causa dos espíritos é desejo e apego. Todos nós queremos que momentos agradáveis durem. Eles podem nunca mais voltar, e isso é difícil para aceitarmos. Temos medo de perda porque estamos apegados a coisas e pessoas. Ansiosos por prazer e, quando conseguirmos, queremos mais. Esse ciclo continua porque estamos sempre com sede por mais. A terceira verdade é que estamos inquietos porque sempre queremos mais. Mas a verdade sobre acabar com o sofrimento é que não se trata de Roha. Buda disse que podemos estar livres de sofrimento se conseguirmos entender Dukkha. Estes são apegos e desejos. Quando você os deixar ir, você encontrará a verdadeira paz dentro. Você se tornará indiferente, simplesmente deixando de lado o que vem em seu caminho. Esse estado, conhecido como Nirvana, é quando sua mente está calma e livre. Você não será mais envolvido na busca interminável de prazer. O quarto é a verdade sobre o caminho para acabar com o sofrimento. Magha Buda nos mostrou o caminho para a libertação. Esse caminho é chamado de caminho nobre e 8 vezes e inclui ter o entendimento e as intenções certos. A fala correta, as ações, o estilo de vida, o esforço, a atenção plena e a meditação são a chave para desenvolver sabedoria, moralidade, concentração e gradualmente se libertar do sofrimento. O Buda entendeu que nem todos estão prontos para desistir de apegos imediatamente, então ele gentilmente sugeriu que estivéssemos cientes da natureza do sofrimento, observe nossos desejos e aprendesse a deixá-los ir. Ele disse a parábola do homem que feriu flechas para explicar por que é. É tão importante se concentrar no que é realmente importante, encontrar uma maneira de sofrer. Um dia, um discípulo chegou a Buda e começou a fazer muitas perguntas filosóficas. O mundo existe após a morte? A alma é eterna? A flecha está envenenada? Se você está ferido, se você estiver com dor, o veneno está se espalhando pelo seu corpo. O que é mais importante, puxando imediatamente a flecha e salvando sua vida, ou primeiro encontrando quem machucou você, de que madeira é feita e o que é manchado com a ponta? O discípulo pensou que Buda continuou. Ei, eu só queria que você soubesse que você não está sozinho se sentindo assim. É totalmente normal estar lutando com perguntas como de onde o mundo veio. E o que acontecerá após a morte? Mas eis a coisa, é mais importante entender como deixar de lado essas perguntas e agir. Esta parábola nos ensina que, às vezes, na vida, há perguntas que não nos trazem nenhum benefício. Em vez de procurar respostas, a tarefa de uma pessoa é ver a essência do sofrimento e começar o caminho para a libertação. É como um guia prático que Buda deixou para aqueles de nós que buscam paz genuína do ponto de vista budista.
Dukkha faz parte da vida, não é? Não é apenas uma dor física ou se sentir infeliz. Tudo neste mundo é impermanente. Nossos corpos envelhecem, nós gostamos de nos deixar, e sentimos falta dos momentos alegres que deixaram para trás. Mesmo quando obtemos o que queremos, temos coisas novas que queremos logo depois. Esse ciclo interminável de querer e chegar e passar para coisas novas é o que é a vida. Dukkha não disse que a vida está apenas sofrendo, mas ele apontou que, por causa de todas as coisas diferentes do mundo, sempre há um elemento de insatisfação. Até as melhores coisas da vida têm uma data de validade, e não há problema em me sentir um pouco triste com isso. No budismo, eles dizem que desejos e apegos são a razão do nosso sofrimento. É isso que eles chamam de segunda verdade nobre. Fonte, Dukkha. Sede. Tanha. Todos nós queremos aproveitar a vida, nos sentir estáveis e nos apegar aos bons tempos. Mas, a vida nem sempre é como planejado. Nós nos apegamos a coisas, pessoas, status e ideias. Quando eles mudam ou desaparecem, pode ser difícil. Mesmo quando conseguimos o que queremos, nossa mente está sempre procurando mais. É como uma jornada constante de lutar e procurar realização. Se você está procurando mais informações, descobrirá que é uma corrida sem fim que faz as pessoas se sentirem isoladas. Mas Buda não queria que as pessoas se sentissem assim. Ele ensinou que o sofrimento pode ser parado. Esta é a terceira nobre verdade, a cessação de dukkha. Se você está se sentindo preso e seu sofrimento vem de anexos e desejos, pode encontrar paz se livrando deles. Isso não significa que você se torne indiferente ou que não gosta de vida. Significa apenas que você não está mais preso a coisas temporárias. Você aceita que as coisas estão sempre mudando. Você não tem medo de perda e não busca prazer. Nesse estado, chamado Nirvana, é um lugar bonito onde sua mente se torna livre. É como um incêndio que queima intensamente quando há combustível, e gentilmente sai quando o combustível acaba. Quando sua sede de vida e apegos desaparece, o sofrimento para naturalmente. Mas isso não acontece instantaneamente. É uma jornada que requer consciência. É por isso que o Buda nos deu o nobre caminho, um guia prático que nos ajuda gradualmente a nos libertar e encontrar a verdadeira paz. O ensino do Buda se originou mais de apesar de ter sido escrito há 500 anos, o oitavo caminho ainda é relevante no mundo de hoje. Não é um conjunto estrito de regras, mas mais como um guia para a vida, com base na consciência, moralidade e sabedoria. Pode nos ajudar a deixar de lado o sofrimento causado por apegos, medos e ignorância. No mundo de ritmo acelerado de hoje, estamos enfrentando novos desafios, como uma sobrecarga de vida em ritmo acelerado, estresse e sobrecarga de informações. As redes sociais determinam os padrões de sucesso. Mas no centro de tudo isso, a essência do sofrimento permanece a mesma. Você sabe como às vezes sente essa insatisfação, ansiedade ou medo de perda? Bem, a boa notícia é que há uma maneira de superar essas lutas e melhorar sua vida. É tudo sobre ter a perspectiva certa. Veja bem, quando você entende que tudo é impermanente, que o sofrimento tem suas raízes em mal-entendidos e que é possível se libertar dele, você começa a ver as coisas sob uma nova luz. É como se você pudesse ver o que realmente está lá, sem todas as persianas. É tão importante não se apegar aos sonhos que estão fora de alcance. Estar aberto à mudança é uma coisa bonita, e é importante lembrar que a verdadeira felicidade não depende do que está acontecendo ao nosso redor. Quando temos boas intenções e somos gentis consigo mesmos e aos outros, estamos dizendo não ao egoísmo, raiva e apegos. É uma jornada de aprender a deixar de lado nossos desejos sem perdas. Nós mesmos neles. No mundo de hoje, muitos de nós estão perseguindo o status e a fama, mas mesmo quando os obtemos, isso não se traduz automaticamente na verdadeira felicidade. Sabe, eu realmente acredito que, quando substituímos nossos objetivos por intenções sinceras e benevolentes, isso pode levar a uma sensação de paz interior. E acho que é importante lembrar que ser gentil e honesto em nossas palavras é fundamental. Isso significa dizer não a mentiras, calúnia, grosseria e conversas vazias que às vezes enchem nossos feeds sociais. Seguir esse princípio pode nos ajudar a evitar conflitos, ódio e mal-entendidos. Não se trata apenas de ser honesto, mas também de falar com bondade e respeito, e tomar as ações certas. No mundo de hoje, todos temos que garantir que estamos seguindo as regras de ouro, você sabe, as que não são um idiota para os outros. Isso significa que não há mais fraude, engano ou exploração de outros. E também significa ser um bom ambientalista e não prejudicar a si mesmo ou aos outros.
A maneira mais ética de viver é ser honesto em seu trabalho e em sua vida. Buda disse que não é legal lidar com drogas ou armas. Você pode expandir essa ideia pensando em como podemos rejeitar atividades que vão contra nossas crenças sobre o que é certo e errado. Essas atividades podem prejudicar as pessoas e o mundo natural. Algumas pessoas acreditam que o budismo, essa é a religião dos monges, e embora seja verdade que seguir seus princípios na vida cotidiana é impossível, é importante lembrar que o próprio Buda disse que seus ensinamentos estão disponíveis para todos. Você não precisa ir ao mosteiro para aplicar o oitavo caminho em sua vida cotidiana. O budismo não é apenas sobre meditação e ascetismo. É um modo de vida baseado na atenção plena, sabedoria e virtude, e é algo que uma pessoa comum pode seguir. Por exemplo, você pode praticar a atenção plena percebendo seus pensamentos, emoções, reações e impulsos. Você pode desenvolver compaixão e ajudar os outros a perdoar queixas. É tão importante deixar de lado o rancor e não ser pego em coisas materiais. Lembre-se, a felicidade não depende de nada fora de você. Medite regularmente para encontrar calma e paz interior. Existem tantos belos ensinamentos budistas que podem ajudá-lo a viver sua melhor vida e encontrar harmonia com o mundo. Quando Buda estava ensinando seus seguidores, havia esse discípulo chamado Sona. Ele se dedicou à meditação que meditaria até estar completamente exausto, esperando alcançar a iluminação o mais rápido possível. Um dia, Buda perguntou a ele: Sona, você já tocou alaúde? Sim, professor, ele respondeu. O discípulo respondeu: se a corda estiver muito apertada, o que acontecerá? Se não for forte o suficiente, simplesmente não ressoa da maneira que deveria. Mesmo com toda a nossa prática espiritual, Buda disse que o exagero pode levar à fadiga. E se não formos cuidadosos, a falta de entusiasmo pode levar à inatividade. A chave para encontrar a iluminação é descobrir esse equilíbrio perfeito. Esta parábola nos lembra que o budismo é sobre encontrar aquele ponto ideal onde podemos ser nossos melhores. Você sabe, estes não são extremos, mas um bom equilíbrio. É importante não se torturar, mas também não ser muito preguiçoso. Após os 8 caminhos no segundo século, é possível e até necessário. Não se trata de renunciar ao mundo, mas de encontrar um equilíbrio harmonioso entre sua disciplina interior e o fluxo natural da vida. Ei, por que não tentar viver o momento e não ser pego em coisas que realmente não importam? No final do dia, não é sobre onde você mora, mas como você pensa e age. O vazio ou o Shan são alguns dos conceitos legais no budismo que desafiam a maneira como geralmente vemos a realidade em nossas vidas diárias. Muitas vezes pensamos no mundo como composto por coisas separadas. Uma cadeira é apenas uma cadeira, uma pessoa é apenas uma pessoa, uma árvore é apenas uma árvore. Você já pensou em como tendemos a acreditar que as coisas existem por conta própria, com sua própria essência? A filosofia budista não vê as coisas dessa maneira. Tudo depende de muitas condições e fatores. Quando falamos sobre vazio, é fácil imaginar nada absoluto, um vácuo, a ausência de tudo. Mas isso não é o que significa budismo. Shan significa que nem todos os fenômenos existem. Você já pensou em como as coisas estão sempre mudando? Tudo ao nosso redor está conectado a outras coisas. Veja uma mesa, por exemplo. É feito de madeira, unhas e cola. Mas se desmontarmos, a mesa desaparece. Tudo o que resta é o indil, placas e dual. E se continuarmos e quebrarmos essas pranchas ainda mais, acabamos com fibras, moléculas e átomos. É interessante pensar em como não existe um objeto sólido e independente. Isso é verdade para todos. Quando dizemos eu, a que exatamente estamos nos referindo? Nossos corpos estão sempre mudando. Nossas células morrem e renovam. Nosso cabelo cresce e cai. Nosso sangue circula. Nossos pensamentos, emoções e caráter também mudam com o tempo. Estamos sempre crescendo e evoluindo, desde a infância até a juventude e a velhice. É uma coisa bonita de se pensar, e é algo que o filósofo budista Nagarjuna explica muito bem. Em seu trabalho, Lama Mika Karika, ele sugere gentilmente que todas as coisas estão vazias porque não existem por conta própria. Em vez disso, eles dependem dos princípios e condições de se tornar. As rodas, por exemplo, são apenas o kousa, o eixo do assento, onde a própria carruagem está localizada entre elas. A carruagem existe apenas como um conjunto de peças. Da mesma forma, o eu não é um todo, mas um conjunto de fatores que são apenas um lembrete amigável de que,
quando dizemos shunya, não significa que o mundo não exista, não se trata de ver as coisas como fixas ou permanentes. É mais como ondas no oceano, elas têm uma forma, mas também fazem parte da água, não separadas. Essa ideia é realmente importante para nós, humanos, porque nos ajuda a entender que o sofrimento não vem de possuir coisas ou ser anexados a eles. A ilusão de estabilidade. Todos nós queremos nos sentir estáveis, não é? Mas, na realidade, tudo está sempre mudando. Nossos relacionamentos, nosso dinheiro e até nossos pensamentos, tudo está sempre mudando. Se podemos entender que tudo é temporário, podemos deixar de lado nossas expectativas e medos. Quando não nos apegamos à ideia de um eu imutável, podemos realmente ser livres. Podemos parar de sofrer da destruição de ilusões. Estamos todos juntos nisso, então vamos manter nossos limites suaves. Fazemos parte de um processo grande e bonito, e estamos conectados a tudo ao nosso redor. O ar que respiramos costumava ser o ar que outros respiravam. A comida que comemos costumava fazer parte da terra. A água, o sol e até nossos pensamentos e caráter são moldados por nossos pais e a sociedade de experiência são como dois lados da mesma moeda. O budismo ensina que a consciência do vazio leva ao despertar. Quando uma pessoa vê o mundo como um jogo de relacionamentos, em vez de um conjunto de formas rígidas, é como se fosse libertada do medo, ganância e sofrimento. Eles aceitam a vida como é, sem ilusões ou expectativas, e, assim, encontram paz interior. Vazio. Isso não é uma ausência, mas um vasto potencial. Se tudo estiver sempre mudando, tudo será possível. O budismo e a mecânica quântica parecem muito diferentes, mas eles são realmente bem parecidos. O budismo, com seu conceito de shunya, ou vazio, sugere que nada tem uma natureza fixa. Tudo está interconectado e tudo está aberto à possibilidade. Da mesma forma, a mecânica quântica nos diz que a matéria não é apenas sólida, mas também sempre muda, dependendo de como você o olha. Isso levou a algumas das ideias mais intrigantes e instigantes da história da realidade científica está sempre mudando, assim como o mundo ao nosso redor. Na física clássica, o mundo foi visto como um conjunto de objetos que podem ser descritos com precisão. Por exemplo, as maçãs caem das árvores por causa da gravidade, e os planetas se movem em órbitas claras, com cada ação tendo uma consequência óbvia. Mas a mecânica quântica mudou essa visão, mesmo no nível das partículas elementares. Tudo está organizado de maneira diferente agora. Por exemplo, as partículas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, e seu comportamento depende. A mecânica quântica foi formulada no início do século XX, quando cientistas estudavam a natureza da luz e da matéria. Este é um dos experimentos mais famosos que chocou os físicos. Ei, vamos fazer um pequeno experimento juntos. Imagine que temos uma fonte de elétrons e os enviamos através de uma barreira com dois pequenos buracos. Se colocarmos uma tela atrás da barreira, veremos algo muito legal. Os elétrons criaram um padrão. Na física clássica, esperaríamos que os elétrons passem por uma das fendas como pequenas bolas e formaram dois pontos atrás dos buracos. Mas a realidade é que as fendas criaram um padrão de interferência na tela, alternando bandas como se fossem ondas que passam pelas duas fendas ao mesmo tempo e se sobrepunham. Isso significa que, até o momento da medição, a partícula não tem um local claro. Mas não se preocupe, existem muitos estados possíveis na forma de uma superposição. É interessante pensar no que aconteceria se montássemos um detector para ver se o padrão de interferência de partículas desapareceria e os elétrons agiriam como se estivessem passando por apenas uma fenda. Isso nos fez pensar se estamos vendo a realidade de uma nova maneira. Quando observamos as coisas objetivamente, os resultados mudam. Então, como eram as partículas antes de medirmos que elas podem não ser o que achamos que era? Como algo consertado, isso lembra a visão budista da realidade. No budismo, a doutrina do vazio diz que as coisas não existem por si mesmas, mas são manifestadas em dependência. Essa ideia pode ser explicada através dos antigos professores budistas. Um professor perguntou: "O que é realidade?" E apontado no espelho. Outro aluno perguntou: "A realidade é a lua?" O professor respondeu: "Esta é apenas minha própria reflexão." Então, a realidade é como um espelho. O espelho mostra apenas o que entra nele. Onde está a realidade, então? O professor sorriu calorosamente e disse: "Está no que acontece entre o espelho e a lua." Esta parábola ilustra os capítulos. O principal paradoxo da mecânica quântica é que a realidade não é apenas um objeto,
não apenas um reflexo, mas algo que aparece no processo de percepção e interação. Até o momento da observação, não é visível, assim como a reflexão da lua. No espelho, você não vê a própria lua, mas sem um espelho, o reflexo não aparecerá. É como algo no universo não pode ser observado, a menos que haja um observador. No século X, o físico John Wheeler teve essa ideia interessante sobre como o universo é moldado pela observação. Ele pensou que as escolhas que fazemos agora podem realmente mudar como as partículas se comportam no passado. Isso nos faz pensar: existe uma realidade objetiva separada de como a percebemos? A filosofia budista é sobre como tudo no mundo está conectado. Costumávamos pensar que o mundo era composto de objetos claros, mas, na verdade, tudo no universo está sempre mudando e não existe por conta própria. Por exemplo, uma pessoa não é uma coisa imutável, mas uma mistura de corpos, pensamentos e emoções que continuam mudando. Se você dividir a personalidade de uma pessoa em suas diferentes partes, como memórias, crenças e desejos, verá que, em sua essência, partículas, que compõem a matéria, existem tantas possibilidades por aí, e todos estão esperando que interajam com eles. O conceito budista do vazio é realmente interessante. Diz que tudo o que vemos ao nosso redor depende de condições e percepção. Essas ideias não são apenas teóricas. Eles têm o poder de mudar a maneira como vemos o mundo. Muitas vezes, nos apegamos à ilusão de estabilidade, seja em coisas materiais, relacionamentos ou nossa própria personalidade. Podemos ter medo da mudança porque acreditamos na permanência da realidade. Mas se entendermos que tudo é temporário e nada é permanente, podemos abraçar a beleza da impermanência. Todos nós temos o poder de ser livres. Quando você percebe isso, é como um despertar. Buda disse que nada é realmente separado de todo o resto, e é por isso que tudo é possível. A vida é como um rio bonito e em constante mudança. Nada permanece o mesmo, então tudo pode mudar. O mundo é como um organismo vivo e respiratório, sempre mudando e crescendo. O budismo não é apenas uma religião, é um sistema filosófico profundo que oferece às pessoas ferramentas práticas para a vida. E é por isso que, mesmo depois de 2500 anos, ainda é tão relevante. Mesmo depois de todo esse tempo, o budismo ainda é relevante no mundo de hoje. Todos sabemos como a vida estressante, incerta e agitada pode ficar. O budismo pode ajudá-lo a ver sua vida de maneira diferente, encontrar equilíbrio interior e ficar livre de sofrimentos desnecessários. Uma das ideias mais importantes do budismo é a consciência. Muitas vezes, vivemos no passado, lembrando nossos arrependimentos, ou vivemos no futuro, nos preocupando com o que pode acontecer. Mas a vida real acontece no presente. Os budistas nos ensinam a estar cientes do que está acontecendo ao nosso redor. Podemos encontrar uma maneira de estar em paz conosco e com o mundo ao nosso redor, sem se distrair com pensamentos e preocupações sem fim. Esta não é apenas uma ideia filosófica, é uma habilidade real que todos podemos desenvolver. Pesquisas modernas de neurociência mostram que a meditação baseada na atenção plena pode reduzir o estresse, melhorar a concentração. E até tem um efeito positivo na saúde do cérebro. O budismo ensina que tudo no mundo está sujeito a mudanças. As pessoas que amamos, nossos relacionamentos, nossa juventude, bens materiais. Mas mais cedo ou mais tarde, tudo isso muda ou desaparece. É apenas o medo da mudança. Você sabe, é natural resistir à mudança. Mas, às vezes, tentar manter o passado pode nos tornar mais sensíveis aos contratempos. Quando aceitamos que as coisas mudem, é mais fácil lidar com perdas e decepções sem se sentir tão sobrecarregado. O budismo nos ensina que deixar de lado nossos apegos às coisas e às pessoas podem nos tornar mais livres. É incrível como nossos apegos e nossas ideias sobre nós mesmos podem nos fazer sentir tão vulneráveis. Dependemos de tantas circunstâncias externas, e se algo acontecer, pode parecer um grande negócio. Você sabe, é tão importante perceber que a felicidade não precisa depender do mundo exterior. Quando entendemos isso, isso nos dá tanta liberdade interior. Podemos amar e desfrutar sem deixar esses sentimentos se transformarem em algo doloroso. Às vezes, o mundo moderno pode nos fazer sentir que precisamos ser egoístas e competitivos, mas o budismo nos lembra que tudo neste mundo está conectado. Quando ajudamos os outros, não é apenas bom para eles, mas também para nós mesmos. Compaixão não significa fraqueza. É entender que todos estão passando por suas próprias lutas, e essa bondade e empatia podem fazer uma diferença real. Vamos trabalhar juntos para tornar o mundo um lugar melhor.
Há uma parábola budista antiga que ilustra isso bem. Um professor foi a um mestre zen e começou a compartilhar seus pensamentos sobre o budismo. Ele falou sobre os livros que ele leu, os conceitos que estudou e suas teorias. O mestre o ouviu pacientemente e depois começou a servir o chá. O copo estava cheio. Ele continuou a derramar e o chá começou a transbordar. O que você está fazendo? O professor exclamou. O copo já está cheio. Não mais, não mais, não mais. Não há necessidade de se preocupar com isso. 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 Então o mestre sorriu e disse: Você é como este copo. Sua mente está cheia de conhecimento, crenças e ideias preconcebidas, mas, desde que você não esvazie, você não aprenderá nada de novo. Não é necessário que você acredite no mundo que não pode, no mundo, não pode que você não possa ajudar o mundo, que não pode, em que você não pode, no mundo, não pode que você não possa ajudar o mundo, que não pode, em que você não pode, em que você não pode, no mundo, que você não pode que você não possa, em que você não possa, em geral ajude você a se apegar a coisas reais e é útil para todos. Independentemente da sua religião. Sinta-se mais largo, mais calmo e mais livre.